estamos comemorando 190 anos. E então essa história começou lá em 1825. A data é muito representativa porque quase 2 séculos a biblioteca serviu de repositório importantíssimo a várias gerações. É a maior biblioteca jurídica da América Latina. Até hoje, um centro de estudo jurídico que representa a biblioteca não tem paralelo aqui em São Paulo. Cada vez mais o papel da biblioteca é de destaque junto com alunos estrangeiros, junto a professores estrangeiros que vêm aqui em intercâmbios e podem desfrutar da riqueza de todos os volumes, de todo o acervo da biblioteca. Parece bastante interessante, se não fundamental, destacar um pouco os aspectos do ontem, do hoje e do amanhã. Podemos fazer aqui na biblioteca um estudo quase que geológico dos estratos que correspondem também à formação da própria cidade de São Paulo, o desenvolvimento da própria cidade de São Paulo. A biblioteca tem um papel fundamental na história da faculdade, sendo mais antiga que a própria faculdade. É uma instituição com uma vida própria, com características próprias, dentro da instituição que é a Faculdade de Direito. Na época da criação dos cursos jurídicos no Brasil, em 1827, São Paulo não era uma cidade muito grande, mesmo comparada a outras cidades brasileiras, era menor. Não havia edifícios de grande porte, a não ser os conventos. O convento de São Francisco, que era o maior de todos, e por outras condições também que ele reunia, acabou sendo escolhido para sediar o curso de Direito de São Paulo. E naquele momento já existia a Biblioteca dos Frades, que 2 anos antes tinha se tornado a primeira biblioteca pública de São Paulo. O primeiro lugar que eu estagiei na biblioteca foi na Biblioteca Central. E a Biblioteca Central sempre foi uma coisa desconhecida assim, dos alunos, porque os alunos normalmente pediam o livro na sala de consulta e aquele livro chegava. Então ninguém imaginava o que existia do outro lado. Ter acesso àquelas obras tão antigas, aqueles livros tão antigos, e assim, uma garota de 19 anos de idade, né? Eu fazia uma viagem no tempo, eu voltava, imaginava o que aqueles juristas estavam pensando quando escreveram aquelas obras, ia mais longe, como é que o Brasil estava naquela época, depois as obras internacionais, todo um cenário existia na mente. Para quem gosta de história, para quem precisa fazer pesquisa, ela é muito importante. O seu acervo foi construído a partir da biblioteca dos franciscanos e da biblioteca de eclesiásticos que viviam em São Paulo. Então ela foi sendo construída, até hoje nós recebemos doações, né, de antigos alunos, de professores. Há uma coleção que foi deixada aqui para a faculdade, incorporada à biblioteca, de um professor visitante italiano chamado Tullio Ascarelli. Ele esteve no Brasil durante vários anos, durante a Segunda Guerra, fugindo do regime fascista, e ele, quando voltou para a Itália, deixou a sua biblioteca aqui. Aqui na faculdade foi estipulado como obras raras as obras editadas antes do século XIX. Nesse recorte nós temos por volta de 6.500 obras. Nós temos uma coleção de Bíblia que por si só merece um estudo, com destaque para uma Bíblia que foi editada na Antuérpia pelo famoso editor Plantin, que é uma Bíblia poliglota, em hebraico, grego, aramaico. Temos inclusive impressões de obras dos importantes juristas que a partir do século XII fundam um estudo universitário do direito. A edição da Enciclopédie francesa. Temos um Dante, né? O Dante Alighieri é a nossa obra mais antiga, de 1520. Temos, assim, dentro do acervo muita literatura, porque aqui passaram os grandes poetas, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Castro Alves.
E nós temos um acervo de jornais, também de revistas acadêmicas do século XIX, que documentam a participação dos alunos no debate político do Império. Encontram-se obras de muitos tipos e as próprias obras jurídicas acabam também nos fornecendo elementos para entender uma forma de pensamento existente no Brasil no século XIX, em cabeças que eram as cabeças mais importantes no sentido político, no sentido de implementar realmente corpos de legislação e efetivamente trabalhar na construção do país, porque era isso que estava em questão. O acervo de obras raras é consultado por pesquisadores que preparam as suas teses, artigos, publicações, etc. Uma proposta da biblioteca foi montar exposições que divulgassem esse acervo, buscando alcançar um público mais amplo. Nós estamos fazendo alguns eventos, são palestras voltadas, abertas para a sociedade. Há um ano nós estamos fazendo uma visita guiada na última sexta-feira do mês. Pela imponência do prédio, pela suntuosidade do prédio, as pessoas pensavam que não podiam entrar. Em 1934 nós ainda não tínhamos a universidade, o curso de biblioteconomia era muito incipiente, então foi uma coisa que aconteceu meio que tudo junto, né? Essa reestruturação do conhecimento jurídico, a reforma da faculdade, a criação da universidade. A década de 1930 foi muito significativa porque realmente transformou um acervo de livros em uma biblioteca. Então teve a participação do planejamento, o escritório Ramos de Azevedo, e a parte de organização do Sérgio Millier. A política de preservação e conservação dentro desta biblioteca, ela é muito forte. Nós temos oferecido aos funcionários, aos alunos e ao corpo todo que trabalha aqui na faculdade, oficinas de conservação, oficinas de higienização. Também preparamos palestras dizendo da importância da preservação e da conservação. Isto tem sido assim, uma ação contínua. A nossa biblioteca, ela tem uma característica muito marcante por ser uma biblioteca histórica, mas independente disso, ela tem essa busca digital, principalmente em relação a disponibilizar as teses e as dissertações das pessoas da casa, dos alunos, né, que tem uma divulgação pela internet. Eles conjugam as bases de dados dentro dessas pesquisas através do site da biblioteca. Então a gente tem acesso a um acervo total. Juntamente com os profissionais da biblioteca, concebemos um curso que foi oferecido na modalidade de um curso de extensão e que teve uma ótima acolhida dos alunos tanto de graduação quanto de pós-graduação, que achavam que precisavam aprender mais sobre os recursos que a biblioteca oferecia. Fiz o curso de orientação bibliográfica, o curso de capacitação em base de dados. As ferramentas de pesquisa pelos quais essas informações são acessadas são cada vez mais precisas e a sua utilização depende cada vez mais de um treinamento que já não é suprido pelo conhecimento intuitivo, que num mundo como o de hoje, em que algum tipo de informação sempre está disponível de maneira tão simples, a internet, né, os buscadores de internet nos dão algum tipo de informação e nós não precisamos ser particularmente treinados para conseguir achar alguma coisa na internet. Os alunos muitas vezes têm a falsa impressão de que informação é um dado e não algo que tem que ser buscado e que tem que ser construído. Nós ganhamos um grande presente do nosso professor Scarance, através do Instituto Scarance, que foi a implantação da tecnologia RFID. Esse sistema é um grande avanço para a biblioteca. No atendimento, ele sem dúvida trará agilidade, praticidade e segurança. Ele trará a facilidade no inventário, além de nos auxiliar também nas estatísticas de uso das obras em tempo real. Quando nós pensamos em
o que poderia ser feito com um novo edifício, que é um novo edifício, na verdade, velho, ele precisava ser completamente repensado, o que me veio à cabeça foi um concurso de arquitetura. Elegemos um projeto arrojado para esse edifício da biblioteca. A ideia era também ter uma intervenção arquitetônica no Centro Histórico de São Paulo. Conciliar essa tradição do prédio histórico, desse acervo mais antigo, desse acervo histórico, da sala de leitura histórica dentro desse prédio tradicional, com um prédio moderno, com um acervo moderno, com um acervo com livros novos, com novas tecnologias. O novo espaço pode ter esse sentido de fazer uma ponte com a tradição e o futuro. Tudo isso, no fundo, eu acho que pode ser relatado, ser visto e um pouco ser vivido quando a gente vive a biblioteca da Faculdade de Direito. Música